Olá, tudo bem? Tudo bom? Muito boa tarde para você que acompanha o Gauchinho.com, sala 203. E hoje estamos recebendo um médico veterinário aqui de Serafina Correia, fiscal sanitário. A gente vai conversar com Cleiton Adolfo Pan em 2 minutinhos. 2025 apenas começou e nós, aqui da Oral Unique Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do Cleiton Adolfo Pan, do Cleiton Pan aqui de Serafina Correia, que é fiscal, hoje estadual, né? Mas será federal dentro de alguns dias, bem em breve. Vamos conhecer um pouquinho dessa história a partir de agora. Primeiramente, Cleiton, gostaria de te agradecer, né, por dedicar um pouquinho do teu tempo. Sei que é curto, agora também mudanças na carreira. Parabéns, primeiramente, por essa mudança, por este novo concurso que tu passaste. E muito obrigado novamente por estar aqui conversando conosco. Muito boa tarde, seja bem-vindo à Sala 203, seja bem-vindo ao Gauchinho.com. Obrigado, Thales, primeiro pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu sei que já passaram inúmeros serafinenses, várias pessoas que têm muito a contar. A gente fica até surpreso com o convite e a gente se pensou, será que eu tenho o que contar e o que contribuir, né? Então, já passei alguns anos de vida e acredito que a minha história tem também algum valor que possa ser de contribuição, principalmente para os jovens, né? E então estou aqui de coração aberto para explicar e contar um pouco da minha história e agradeço então a presença aqui. Cleiton, vamos começar falando um pouquinho sobre a tua história. Tu é natural aqui de Serafina, teus pais são daqui, né? Sim, nasci em Serafina há algumas décadas. Meus pais também são naturais daqui. Saí um tempo para estudar, depois que eu fiz o estudo normal, né, primeiro e segundo grau aqui no Carneiro de Campos. Teve um momento na vida quando eu já estava trabalhando com meu pai, na firma dele, na Gaúcha Conexões, que eu já desde os 13 trabalhava com ele, e ali pelos 17, quando concluí o ensino médio, eu disse, pai, eu gosto de trabalhar aqui contigo, mas não é bem o que eu gostaria para o resto da vida, não queria te deixar triste, e eu queria cursar veterinário. E na minha família não tinha nenhum veterinário. E até para mim eu pensei da onde que eu tirei a cabeça, sair, estudar. Era muito mais fácil fazer administração, continuar com meu pai, continuar em Serafina. E eu sempre fui um cara mais tímido quando mais jovem, né? Então eu sabia que eu tinha que sair da cidade para estudar, possivelmente morar sozinho ou achar alguém com quem dividir, né? Pela questão de custos, enfim. Então eu tinha que vencer vários medos. Me enfrentar primeiramente e claro, se eu tivesse condições, se os meus pais pudessem me apoiar. Mas
os meus pais nunca deram limites para mim, para os meus irmãos, se fossem questões para a gente estudar e trabalhar e ser alguém na vida. Então, esse apoio eu tive, é onde a gente mais precisa ter, que é da família. Então, se eu tinha o apoio deles, eu acho que podia encarar os desafios que poderiam vir pela frente. E foi, né? Então, quando me formei, fui fazer cursinho para pré-vestibular. Logo de saída, eu não consegui, né? Era bem difícil, a veterinária sempre foi concorrida. Então, eu tive que fazer pré-vestibular. Então, eu fui para as Pelotas, onde já tinha bastante serafinenses lá, ou estudando pré-vestibular, ou até já cursando faculdade. E ali eu achei um refúgio, né? Vários amigos, conhecidos, serafinenses, que eu ia me sentir um porto seguro, saindo pela primeira vez de casa, né? Pelotas era uma cidade, uma das mais longes que eu podia escolher dentro do estado. Só perderia para Rio Grande, se fosse o caso, ou Uruguaiana, onde teria veterinário. Era muito mais fácil, Passo Fundo, Porto Alegre, mas enfim, eu sempre pensei, eu vou trilhar um caminho que eu tenho uma certa segurança. Minha vida eu sempre pensei, eu me aventuro, mas eu tenho que ter segurança. E lá em Pelotas eu fiquei de março a dezembro estudando. Eu consegui vir só 4 vezes para Serafina, mas eu tinha um compromisso, né? Meu pai me disse assim, olha, filho, eu não tô podendo te ajudar tanto, né? Então tu vai ter que se esforçar. Eu tenho como te ajudar 1 ano fora de casa. Então tu estuda, se dedica, eu confio em ti e vamos rezar que em 1 ano tu consiga, né, entrar na faculdade, que daí a gente fica mais tranquilo. Então, naquele ano, foram 4 vezes que eu consegui voltar para casa. Então, foi um grande desafio ficar longe da família, tudo. Mas os amigos que eu tive lá ajudaram bastante, né? Os serafinenses que tinham um prédio, acho que é o Edifício Eulália, na frente do Estádio do Brasil de Pelotas. Nós tínhamos um andar só de serafinenses. Era uma mini serafina dentro de Pelotas. E antes de mim já tinham passado outras pessoas lá em Pelotas, o Eduardo Matiello fez odonto lá. E na época que eu estava, tinha a Vanessa de Vila, o Ricardo Mesomo, tinha o Aldo Júnior, fazendo também pré-vestibular para medicina, o Pele, o pessoal que foi comigo, o Cássio, as gurias da minha turma, a Tati Ganzerla, a Thaís, a Fernanda Dallagnol. Então estava todo mundo lá lutando, né, batalhando para conseguir um lugar na vida. E eu tinha feito um estágio dessa aventura, né? Em dezembro, quando terminei o colégio aqui no Carneiro, a Vanessa, o Ricardo, o Pele e o Juca me convidaram para ficar lá 1 mês, tentar fazer intensivão de um cursinho para ver se eu passava de largada, né? Que eu tinha passado para a segunda fase do vestibular, então eu estava na porta da faculdade, mas daí não deu. Daí eles me convidaram, tu não conseguiu agora, mas tu quase, né? Ou quase. Então vem, faz 1 ano de cursinho que eu acho que tu consegue. E eles me incentivaram muito. Então, apesar de ir longe, eles me deram confiança. Então, às vezes, além da família, é bom ter amigos que te incentivam, acreditam em ti, que tu vai construindo o teu caminho. E daí deu certo, passei em Pelotas. E aquela coisa, vou tentar em mais outro lugar, né? Vai que Pelotas não dê certo. Daí eu fui olhar as datas dos vestibulares. Pelotas coincidia com nenhuma, mas a segunda opção, sim, eu tinha, ou era Porto Alegre ou Santa Maria, não podia fazer as 3. Daí eu optei por Santa Maria, porque é interior, é mais fácil, né? Eu já estava no interior do que me acostumar a vida, sei lá, em Porto Alegre, tudo diferente. Naquela época era mais complicado, né? Não tinha tanta facilidade para se comunicar lá nos anos 2000, início. E daí eu passei em Santa Maria porque eu fui de sangue doce. E daí eu consegui ter uma opção de escolha. Descobrindo, então, sobre o curso da veterinária, eu vi que Santa Maria tinha a universidade, o curso era o melhor. E era mais perto de Serafina, Santa Maria. E eu disse, agora eu vou fazer um voo solo, né? Porque lá não sabia que tinha serafinense. E fui para Santa Maria. No fim, a serafinense tem vários lugares que a gente menos imagina. Tinha em Santa Maria, morei com alguns amigos daqui lá. E fiquei em Santa Maria o curso inteiro, 5 anos e meio. E foi ótima experiência morar em Santa Maria também. Muitas amizades, ótimos professores, o curso é excelente. Me construiu como profissional, me mostrou o caminho da área onde hoje eu estou, porque a gente não tem certeza de nada quando começa.
Mas a gente só tem assim um ideal e vai meio que tateando no escuro. E durante o curso eu entrei querendo pequenos animais, mas eu não trabalho e não atuo nessa área. É o mais normal assim, né? Quando o estudante, eu vou fazer veterinário porque eu gosto de animais, quero trabalhar com pequenos ou com grandes, e vai fazer clínica, cirurgia, tudo. E eu fui conhecendo através do curso, algumas portas foram se abrindo que a gente nem imaginava que existia no curso da veterinária, que é muito amplo. A gente trabalha com a saúde dos animais, das pessoas e do meio ambiente. Só que quando tu entra na faculdade, tu não tem essa dimensão da profissão. E isso que foi me encantando pela escolha que eu fiz. Eu disse, não, é essa profissão que eu quero ser, e Santa Maria está me mostrando que é isso mesmo. Só que daí eu fui abandonando o meu sonho ideal dos pequenos animais e fui fazendo o que foi aparecendo também. Fiz estágio em pequenos, gostei, acho que não seria infeliz se eu tivesse continuado, mas eu acabei me permitindo ao novo. Quando eu entrei na faculdade e saí de cidade, foi isso que eu escolhi. Assim, eu vou deixar de ser tímido e às vezes não entrar numa porta que se abriu por medo, por timidez. Eu vou conhecer. Se eu não gostar, ok, eu retorno e vou por um outro caminho. Então, muitas áreas se mostraram dentro da veterinária e eu escolhi uma atípica, que eu não esperava, que é a pesquisa, que é prevenção. E não que eu tenha começado com muita empolgação. Eu fui por quê? Porque era um estágio. E eu sabia que quanto mais estágios a gente fizesse durante a faculdade, isso ia me preparar para a vida profissional realmente. E a pesquisa, ela meio que te doutrina, né? Tu tem que ter disciplina, tu tem que estudar bastante, e ao mesmo tempo eu ganhava uma bolsa para ajudar a me sustentar lá. Não tinha o custo da mensalidade, porque é a Universidade Federal, mas para se manter lá, né? Tinha que ajudar meus pais de alguma forma. E também para ter meu dinheiro, né? Se eu quisesse sair com os amigos, eu não precisava pedir dinheiro para os pais, né? Era mais fácil de negociar. Mas isso ajudou muito. Então, lá em Santa Maria, eu estudava um turno, o outro eu fazia estágio, e ainda de noite a gente tinha que estudar, seja para aprender a fazer as funções do estágio, ou para conseguir concluir o curso, provas. Mas lá em Santa Maria era muito bom também, que isso era bem organizado, eu conseguia também aproveitar a vida, conhecer amigos, e foi muito gratificante por isso. Não foi só a minha vida profissional que eu construí lá, foi a vida pessoal. Eu acabei até, no fim da faculdade, conhecendo a minha esposa, que até então não sabia, né? E a gente se conheceu no fim da faculdade, noivamos, e depois trouxe ela para cá, né, para Serafina. E isso em 2008, ela veio para cá, quando a gente casou. Voltei para Serafina e construí minha vida novamente aqui. E ainda trouxe a minha esposa, que gostou muito de Serafina, já se enxerga serafinense há muito tempo. E uns anos depois veio a família dela também, quando a gente teve a primeira filha, né, a Manuela. Então a Flaviane trouxe a minha sogra, meu sogro, a cunhada, a sobrinha. Então, tu conheceu a tua esposa lá na faculdade, enfim, né? E te acabou trazendo para Serafina Correia. Aumentei a população. Aumentou a população de Serafina. Sim, eu sempre brinco com Diminuiu eles. A população por um tempinho, por 5 anos e meio, mas depois aumentou. Aumentei consideravelmente. Compensou. Compensei. E porque quando eu me formei, foi em agosto de 2005. É aquela velha história, né? O que eu vou fazer da vida agora? Agora, a parte boa, né, que era só estudar e fazer estágio, e que é bem mais tranquilo. A gente tem o compromisso, né, de estudar, lá a rotina é pesada, se tu quer ser alguém na vida, mas a encrenca maior é quando você forma e tu tem que buscar um trabalho, né, natural. E como eu te disse lá no início da conversa, os meus pais sempre me incentivaram a estudar, e eu sempre gostei. Todo mundo que me conhece sabe que estudar é uma das minhas qualidades, porque eu gosto. Não é fácil, mas eu gosto. E eu sempre vi isso um talento em mim, o esforço. Eu não sou mega inteligente, eu sou dedicado, tá? Se eu posso me dar uma qualidade.
E daí, no fim da faculdade, sim, me formei em agosto, meio do ano, difícil encaixar alguma proposta de emprego. As empresas, por exemplo, BRF, JBS, que é uma área que eu estava interessado, né, aves e suínos, elas costumam contratar ali em janeiro. Já pega no estágio e continua. E eu não consegui estágio em empresas assim de aves e suínos que eu queria muito. Mas como eu estava na pesquisa, daí eu fiz estágio final na Embrapa, em Concórdia, na pesquisa com vírus. E eu disse, nossa, agora eu vou sair do estado para trabalhar. Tudo certo, né? Quem já tinha ido para Pelotas, Santa Maria, Concórdia era outra cidade. Pertinho, aqui do lado. Super. Para lá de Erechim, né? Passou Erechim, Concórdia. Mais perto que Pelotas. E eu adorei morar, eu adorei ser catarinense por 100 dias. Fui muito bem recebido lá, é uma cidade do coração. Mas foi breve, daí voltei para Santa Maria, me formei, e teve aquela situação da vida profissional, tendo que achar algum lugar para trabalhar, e a futura esposa, também na mesma situação, se formando, indo para um lado e eu para o outro, e agora que a gente faz as nossas vidas, né? Eu pedi para o meu pai, olha, me aguenta aí mais uns 4 meses, eu quero estudar para fazer mestrado. A prova é só em dezembro, tu me aguenta mais 4 meses aí me sustentando, me ajudando? E daí, nesses 4 meses, fiquei estudando para o mestrado, porque já que eu estava na pesquisa, é o caminho normal. Mestrado, doutorado e assim por diante, para virar professor. Que eu sou filho de professor. A minha mãe a vida dela inteira foi isso. Eu vi ela muito aqui na Capela Santana dando aula, então eu tinha essa referência. E antes de ser veterinário, querer ser, um dia eu conversei com a mãe. Mãe, eu quero ser professor. E ela, não, que tu vai sofrer, é muito difícil, não é valorizado, não sei o quê. E eu deixei esse sonho lá parado, escondidinho, né? Daí, quando eu disse, mãe, agora eu quero ser professor. Eu só quero ser professor da veterinária, né? Quero englobar um sonho lá escondido com um sonho da área que eu tô. Juntar esses 2 sonhos. Daí eles, bom, tá tudo bem, de faculdade, é diferente. Daí eles incentivaram, estudei. Em dezembro eu passei. Ia entrar no mestrado. Só que aquela coisa assim, eu achava pouco só estudar lá, meu pai me sustentando mais 6 meses. Bom, se eu estudo para mestrado, posso tentar ver se eu estudo para alguma outra coisa que seja meio semelhante com o que eu já fiz até agora, né? Com o estágio na pesquisa e com o sonho de dar aula, né? Fazer mestrado, doutorado, se eu posso conciliar. Daí, são sortes da vida, né? Eu me formei em agosto, em setembro abri o concurso para a Secretaria da Agricultura do Estado. E eu disse, mas o que eles fazem, né? Não tinha ideia nenhuma. Na faculdade, isso eles, naquela época, não explicavam muito. Seria na área de defesa sanitária animal, que é a área que eu estou. A defesa é prevenção, e a pesquisa também é prevenção. A gente pesquisa vacinas, a gente pesquisa medicamentos, tudo para que a saúde dos animais, né, seja mantida e prevenida contra as doenças. Só acho que dá para conciliar, vou estudar as 2 coisas. E daí, em dezembro, eu recebi os 2 resultados, eu tinha os 2 resultados positivos. A prova do mestrado tinha sido selecionado e o concurso também. Daí eu fiquei muito dividido, porque eu desbloqueei um trabalho que eu não esperava sair trabalhando, né, depois da faculdade, assim, um emprego garantido, né, serviço público, sei que no dia seguinte eu acordo e ia ter um emprego, não tinha aquele medo, se de repente eu estou numa empresa, tu é demitido, mesmo que tu faça um bom serviço, mas vai que uma empresa... Muda a gestão, muda... A ideia, às vezes... A economia influencia e derruba a empresa e tem que demitir funcionários, às vezes excelentes funcionários. Então, esse medo, que nem eu volto, minha trajetória sempre foi buscando uma segurança no caminho que eu fizesse, mesmo quando eu mudei a rota, a trajetória. E daí esse bago, o que eu faço? Eu não tinha como conciliar. As áreas eram similares, porém, os locais eram distantes. Eu passei no concurso, a vaga que eu consegui era dentro do estado, porém era em Casca. E estava com a possibilidade de voltar para a região ou permanecer em Santa Maria, onde eu também já, tudo certo, já conheço aqui. Você se sentia em casa lá também? Me sentia em casa também. Santa Maria já, até pelo tempo que tu estava lá estudando, sim. 5 anos e meio, também acaba se tornando tua segunda casa, Com né? certeza. Então, assim, na hora de decidir, foi um empate técnico, digo.
Empate técnico porque eu estava entre a questão essa de familiaridade com o local, Serafina, Santa Maria, as duas eram ótimas opções para mim viver. E daí o que pesou foi, assim, o trabalhar, né? Porque fazer mestrado, fazer doutorado, eu podia adiar. Agora, se eu desistisse da vaga, do concurso, lá na frente, depois eu ia ter que fazer um concurso para professor, ou outra área, enfim, outro trabalho. Senão, eu vou entrar. Porque lá, olha como a vida às vezes vai se encaixando. No lugar que eu estava estudando, que eu era bolsista, estagiário, tinha um mestrando já, que ele era da Secretaria de Agricultura. Ele estava em licença capacitação, licença interesse, e ele já tinha trabalhado uns 4 anos no Estado. Daí ele que disse, faz esse concurso, tu não tem nada a perder. Daí eu perguntei, agora, Fernando, que é esse meu amigo, meu colega hoje, o que eu faço? Tu me mandou eu estudar e eu passei, agora eu não sei o que eu faço, se escolho fazer mestrado ou trabalhar. Ele se trabalha, o mestrado tu pode fazer qualquer ano da tua vida, só fazer a prova de novo, entrar numa seleção. O trabalho é agora, o cavalo encilhado. Daí eu fui trabalhar, conversei com os meus orientadores lá, eles ficaram meio sentidos, porque eles investem na gente, né? Quando eu era bolsista, estagiário, eles vão lapidando a gente, porque eles querem que a gente continue a pesquisa deles, né? E eu gostava. Mas essa sensação de vida livre, de eu fazer o meu caminho, de ter um trabalho, de desafogar meus pais, de poder ter a minha renda, me incentivaram a mudar de novo a trajetória. Eu assumi o concurso, vim trabalhar em Casca. Tu te formou e já saiu trabalhando praticamente, Deu uns 6 meses até, assumir, né, tomar posse. Sim, mas todo o processo, né, burocrático, legal, isso, assim, que tem que ser feito, documentação e tal, chamamento e tal. Mas foi imediato, Sim, né? 6 meses Em março do ano seguinte... É o sonho de muita gente, né? Sim. Terminar a faculdade e conseguir já ter um trabalho garantido, um trabalho bom. Sim. Claro, com muitas responsabilidades. Bastante, muitas responsabilidades. A gente acha assim, agora a vida é garantida, funcionário público, né? Não. A gente tem muita cobrança, pelo menos na minha área, no meu trabalho, porque a gente trabalha com saúde animal, saúde humana e ambiental. É um comprometimento e um compromisso que a gente tem que ter. Então, não posso fazer como eu quero, de qualquer jeito. A gente tem cobranças, né? Mas é esse alívio, né? De, nossa, eu vou trabalhar tudo. E ter pessoas que te aconselham. E eu tive conselhos, mas também dizem assim, a decisão é tua, mas esse caminho pode ser assim, assado. Né? Tanto pelos professores lá da faculdade, e eles foram bem imparciais. Assim. Eles assim, a decisão é tua, e o que tu decidir é bom para ti. A gente gostaria que tu ficasse aqui, fizesse um mestrado, mas a gente entende que trabalhar é super importante, a tua vida profissional. Se tu for assumir, algum dia tu pode retornar aqui, fazer mestrado, que nem o Fernando, que me indicou fazer concurso. E daí eu assumi em 2006, em março, aqui em Casca, trabalhei por 3 anos, e uma reviravolta lá da vida, aqui já não tinha mais o colega que tinha entrado, porque eu não tive a opção de escolher Serafina, uma pessoa na minha frente escolheu, mas vagou. E daí disseram, tua cidade está vaga sem veterinário, sem fiscal agropecuário lá, né, na inspetoria de Serafina. E eu vou te dizer que eu fiquei com dúvida, porque Casca eu trabalhei 3 anos e fui muito feliz, e era bem parecido com o interior daqui, a pecuária, né, a área de trabalho, a produção de avicultura, sinocultura, gado de leite, lá é bem semelhante aqui. Algumas espécies com maior quantidade lá, outras aqui. Os produtores, o mesmo estilo, descendentes de imigrante italiano. Lá tem tem também descendentes de poloneses, daí eu tive que me adaptar, mas é bom esses desafios na vida para não sair um pouco da zona de conforto. E fui feliz lá em Casca. Eu te digo que eu saí de lá assim com o coração apertado, porque sabe quando tu tem as rédeas do escritório, as rédeas do campo, já conhecia o interior, eu tinha que vir aqui começar do zero. E disse, bom, eu ainda sou jovem, né? Vamos enfrentar, e o melhor, é a minha cidade. Eu gostaria de contribuir com ela, com o meu conhecimento, com as pessoas que vivem lá. Então, isso foi o estimulante para me mudar mais uma vez.
E aquele guri tímido que tinha muito medo de mudança, quando vi já tinha feito várias coisas diferentes que se eu pensasse muito eu não ia fazer. Daí voltei para Serafina, daí casei, trouxe a Flaviane, como eu comentei. Anos depois nasceram meus 2 filhos, a Manuela primeiro e o Vicente. Daí vieram os meus sogros, porque eles não conseguiram ficar longe, né, dos meus filhos e fixaram residência aqui, estão até hoje, né. E a gente é muito feliz que eles conseguiram abrir, né, da vida deles lá em Santa Maria para viver a vida em Serafina, porque é bem diferente, né? Para mim, que sair de uma cidade pequena para cidade grande é mais fácil, porque tu vai ter coisas diferentes. E eles abdicaram, né, de certos confortos que aqui não tem, de certa estrutura que a cidade não comporta porque é pequena, mas pela família. Então, foi muito bom, porque isso acaba reforçando valores que a minha família também deu, da questão de tu estar sempre, se possível, junto com a família, porque é o porto seguro, e é o que realmente importa, né? Por mais a nossa base, querendo ou não, a família é a base, né? É a base. Por mais que eu esteja falando bastante da minha vida, da minha trajetória, né, das minhas escolhas, da minha vida profissional, sempre foi as escolhas pensando nos ensinamentos que a minha mãe e meu pai deram, e depois agregando com os ensinamentos do meu sogro, da minha sogra, né, que a família da minha esposa é a minha família também, né? E é muito bom estar com todos eles juntos. E isso, então, de Serafina, estou trabalhando aqui desde 2009, bem falou no início, agora eu estou numa nova mudança, porque a gente não é uma insatisfação, mas a gente sempre tem sonhos. Eu acho que isso, quando tu para de sonhar, por mais clichê que essa frase seja, eu acho que tu perde um pouco do encanto da vida. E eu sempre tive esse sonho lá latente, assim, dentro dessa nova área que eu escolhi, que é a defesa sanitária, a prevenção de doenças, tu sabe onde os degraus profissionais que tu pode subir seguindo, né, como se fosse uma empresa. Então, dentro da Secretaria da Agricultura, que a gente chama de Serviço Veterinário Oficial, porque a gente oficializa tudo o que é feito na pecuária e dentro da veterinária em si, porque o Rio Grande do Sul é muito conhecido pelo agronegócio. E o agro aqui no Rio Grande do Sul, especialmente o agro, tanto pecuária, é muito forte. Por exemplo, frigoríficos, existem inúmeros frigoríficos. A região sul é uma das maiores produtoras, né, de proteína animal. Então, isso necessita de pessoas, para estar aí fiscalizando, para estar aí organizando a pecuária. E é um dos teus teu serviço isso hoje, né? Sim. E isso é uma área que na faculdade, naquela época, a gente não tinha o conhecimento e a dimensão que se tem. E então, quando eu entrei na Secretaria de Agricultura, eu acabei... Claro que eu tive conflitos, mas eu mudei totalmente, queria pequenos animais e agora estou fazendo isso. Minha vida não foi uma decisão simples todo momento. Eu sempre tive muitas discussões comigo mesmo para saber se eu estava escolhendo certo. Mas eu tive a sorte de sempre ter boas pessoas me aconselhando. E, ao mesmo tempo, me permitir para analisar com calma essas escolhas. Mas eu me apaixonei pela defesa agropecuária, pelo fato da contribuição que a gente pode dar para a sociedade. E a Secretaria da Agricultura, como todo serviço público, tem algumas deficiências, mas ela me construiu como profissional e como pessoa. Os desafios que a gente enfrenta, a gente tem que... acaba se mostrando, dá a cara a tapa às vezes, isso te molda como ser humano. E porque tu acaba lidando com colegas de todas as empresas, de diversos municípios, por ser funcionário estadual. A gente viaja e conhece muitas cidades, então isso é uma parte estimulante e gratificante do serviço, porque por mais que esteja lotado em Serafina, às vezes a gente é chamado para dar apoio em outros lugares. Então, aqui o Vale do Taquari eu conheço tudo, todas as cidades. Já prestei vários serviços para outros municípios, então se sentir útil, tu acaba se apaixonando pela área, pelas escolhas que tu fez. E às vezes a gente sai e tenta viajar para lugares, eu quero viajar lá para o Nordeste, não sei o quê. Claro que é óbvio que é lindo, mas se a gente pudesse ter mais tempo e viajar
vou ter que contar uma viagem simples, de uma atividade que eu não fui, assim, não assimilei com muita facilidade. Me pediram, assim, uns 10 anos atrás. Cleiton, olha, eu quero que tu seja responsável para fazer testes para brucelose e tuberculose, que são doenças bem perigosas na pecuária de leite e que a gente tem que testar e fazer inquéritos para ver se o rebanho está bem, de Serafina Corrêa até Lajeado. E eu disse, nossa, mas e o meu serviço em Serafina, os meus produtores? Não, lá tu vai encaixando com as tuas atividades de Serafina e vai atendendo os municípios. Daí eu fiz a rota da erva mate. Daí saí de Serafina, entrei por Guaporé Antagorda, quando a ponte ainda estava, né, há 10 anos atrás estava funcionando, tudo certo. E conheci uma rota, assim, muito linda, que eu nem imaginava estar aqui do lado, sabe? Passando por Antagorda, Arvorezinha, Dr. Ricardo, Ilópolis, Relvado, Nova Brécia, saindo lá encantado naquele trevo. E disse, nossa, se não fosse o meu trabalho, talvez eu nunca fosse fazer isso naquela época, né? Porque, às vezes, é tão bom o que a gente tem aqui, a gente não valoriza. E isso que é bom de ser veterinário, de estar a campo, é desfrutar o caminho. Não só ir lá fazer o trabalho, atender o produtor, ver os animais, mas a gente tem serviço de escritório, mas esse serviço fora, esse encantamento de estar passando pelos lugares, eu acho muito bom. E por isso que eu digo, eu gosto mais, porque não é só dentro de um consultório, né, atendendo pequenos animais, eu posso desfrutar do que Deus fez para todos nós. E essa contribuição que estar dentro da Secretaria da Agricultura e poder, tipo assim, eu me sinto privilegiado, porque não é só trabalho, né? A gente vive, então não pode ficar, ai, nossa, tem que fazer essa atividade dessa. Se a gente para e desfruta o caminho, a gente acaba gostando mais do que a gente faz. Mas a gente sempre também vendo, a Secretaria da Agricultura eu gosto, mas igual a Secretaria da Agricultura tem o Ministério da Agricultura, que também é o serviço veterinário oficial. E pode ganhar mais, e tu vai ter mais responsabilidades, mas tu vai desfrutar de novas aventuras. Então, eu fui tentando, né, fazer outros concursos, tipo assim, eu tenho o plano A, que eu estou trabalhando na Secretaria da Agricultura, mas por que eu não posso tentar algo mais, algo melhor, até para dar uma condição de vida para mim e para minha família, que eu estava formando, ainda melhor, né? E contribuir agora não só para a Serafina, mas para o Brasil. E o mundo também, porque automaticamente... Às vezes a gente não se dá conta, né? Exatamente, porque o que tu vai liberar aqui, né, que de fato tu vai estar acompanhando, é o que nós servimos o mundo. Sim, e isso que é gratificante, né, alimentar o mundo. E isso me estimula, porque eu já tenho quase 20 anos de profissão. E quando me dei conta disso, eu pensei, eu não quero chegar numa segunda-feira e dizer, nossa, hoje é segunda, eu vou ter que trabalhar e fazer tudo aquilo de novo, porque na defesa, como é serviço público e a gente faz certificações, faz prevenção, é tudo mecanizado no bom sentido, porque tu tem que cumprir esses protocolos para comprovar que o serviço é feito. E eu sou certinho, mas eu tinha medo também de cair na mesmice e no marasmo e me acomodar ou algum dia acordar e dizer não gosto mais disso. Então, quando eu comecei a pensar que eu pudesse entrar nesse marasmo ou nesse comodismo, eu disse, então acho que eu tenho que mudar de novo. Voltei a estudar. Mas, claro, não foi agora. Eu sempre tentei o Ministério da Agricultura quando eu vi que eu fui capaz de entrar na secretaria. Porque daí tu começa a acreditar mais. Cada sonho realizado, tu começa a acreditar mais em si. Então, aquele sonho inalcançável, improvável, talvez não. Daí eu tentei, em 2007, eu já estava na secretaria há 1 ano. Eu fiquei de suplente. Daí disse, opa. Só que daí, naquela época, cada concurso é uma história. Tu tinha que concorrer para um estado, apesar de ser prova do Ministério. E eu fui para o Mato Grosso, porque eu era
ainda não era casado, estava noivo, mas eu e ela, né, eu e a Flaviane, podíamos fazer a aventura que quisesse, né? Não tinha meus pais jovens ainda, nenhum com problema de saúde, então o mundo, né, é nosso, como se diz os jovens. E eu tentei Mato Grosso porque também tinha uma referência familiar, eu tenho parentes no Mato Grosso, em Sinop, e o meu pai de vez em quando vai para lá visitar os irmãos, e eu disse, vai que, né, de repente pode ser um caminho, mas não deu certo. Fiquei de suplente, não era para ser, e daí, claro, tu toma um baque, né? E disse, não, mas quem sabe na próxima, quando abrir de novo um concurso. Demorou mais 7 anos. 2014. E lá em 2014, a secretaria estava numa transição. Daí eu estava, assim, um pouco desgostoso, né? De algumas coisas, assim, de gestão. Tu já tinha uma experiência de quase 10 anos. Tu sabe que algumas funções, algumas atividades poderiam ser melhores. E eu enxergava o Ministério como um lugar que já tinha essas atividades mais organizadas, definidas, enfim, não desmerecendo a secretaria, tá? Modéstia à parte, o nosso serviço estadual, ele é um dos melhores do Brasil. E se não é o melhor. Talvez, assim, Santa Catarina teve alguns avanços mais significativos antes do Rio Grande do Sul. Mas hoje a gente não deve nada a nenhum estado do Brasil e nem a lugar nenhum do mundo. Apesar de ter tido alguns problemas recentes, né, da gripe aviária, que vocês devem ter visto nas notícias ali em Montenegro. Mas, para vocês terem ideia, em poucos dias, a nossa equipe, eu falo nossa porque não é meu serviço, é um serviço do Estado, e nós somos em 300 veterinários, mais ou menos. A gente conseguiu resolver uma das doenças mais graves, que é a gripe aviária, ali em Montenegro. Então, eu sei que sair da secretaria também não vou sair feliz, porque eu estou largando uma equipe muito competente. Mas eu tinha esse sonho, né? Então, em 2014 eu tentei, mas eu fui muito mal na prova. Muito. Disse, nossa, passou 7 anos e eu fui com muita sede ao pote e derrapei na curva e não deu certo. Daí foi um baque. Porque pensa assim, no anterior eu tinha ficado suplente e agora era a chance da minha vida. E não deu certo. Não deu. E eu não tinha filho, não tinha... Tipo, era só estudar, né? Como dizem. Só que eu trabalhava. É só estudar. Mas eu trabalhava, daí eu tinha que conciliar as horas de trabalho com depois chegar em casa, ter ainda ânimo para estudar e já estava casado e tem os afazeres da casa, enfim, coisas da vida, de vida de adulto. Mas não deu. Daí a gente estava já planejando ter filhos, a Manuela nasceu em 2015, daí a gente já planejou o Vicente, veio em 2017. No ano que o Vicente nasceu, teve a terceira chance do Ministério. Mas aí eu estava com outra cabeça, a minha cabeça era a minha família, que eu estava construindo. O Vicente nasceu entre as provas de 2017. E ainda o Grêmio, que é meu time do coração, estava sendo tricampeão da América e ia disputar o Mundial com o Real Madrid. Então, eu estava com muitas emoções na cabeça em 2017. Não é desculpa, mas é contar, porque a gente desvia o foco. E tudo, para mim, hoje, tudo certo, porque a prioridade era o meu segundo filho e ainda cuidar da Manuela, que tinha 2 aninhos, e dar suporte para a Flaviane. Então, estudar, eu estava estudando, mas assim, não deu. Não deu. Ok, segue o baile. Eu fiquei triste, né? Tem que ser, eu sou sincero. Ninguém gosta de perder, né? Tu entra numa disputa, tu quer ser campeão, tu quer ganhar. Mas daí o Grêmio ganhou a Libertadores, mas frustrou no Mundial. Tudo bem. Quem ia ganhar do Real Madrid? Mas o meu filho nasceu. Daí, logo depois do resultado da prova, não deu certo o Ministério, e fui pior ainda que 2014. Então, eu só, tipo assim, ladeira abaixo no meu maior sonho profissional. Daí eu disse, não, agora eu vou me acomodar, me aquietar, vou curtir a minha família, e tá ótimo, tudo certo, e vida que segue. Daí meio que eu deixei esse sonho do Ministério ali, e demora, né, até outra prova, e isso foi bom, que daí a gente vai vendo as escolhas. A secretaria voltou a ser
gratificante, ainda melhor. Novos colegas entraram, enfim, eu fiz muitos amigos e tenho muitos amigos na secretaria, a gente vai desviando do foco. Só que ele em 2022, como a família aumenta, tudo aumenta, os compromissos, os custos, o custo de vida aumentou, daí reacendeu o desejo profissional. Né? Mas eu acho que se tiver de novo o ministério, eu vou ter que fazer, né? Porque a gente sempre quer dar o melhor para sua família e para si mesmo, né? Para ter conforto e segurança, né? E em 2022 estavam ventilando que iria ter um concurso, mas nada certo. Quando? Daí eu pensei assim, bom, eu tentei 3 vezes, não consegui. Agora eu vou ter que fazer diferente. Ou eu decido que eu vou estudar de verdade, sem desviar foco, e ainda agora com o compromisso que a minha família aumentou, e vou ter que me reorganizar com menos tempo, e se eu focar, daí eu vou ter que fazer alguns sacrifícios que antes eu não precisava ter feito, e que eu não tive sucesso. Sem sacrifícios, né, eu tinha menos tempo para estudar. Eu disse, vamos tentar, né? Eu já tive 3 vezes e eu continuei, seguia em frente. Mas o diferente, o que eu busquei? Eu busquei um cursinho. Esse cursinho me deu suporte e me ajudou a me organizar. E eles fizeram toda uma entrevista. Como é que é a tua vida? Eu trabalho, eu tenho 2 filhos, eu sou casado, tenho uma vida tumultuada, sou um adulto de tantos anos e eu tenho pouco tempo para estudar, mas eu quero realizar esse sonho. Daí o cursinho, ele é uma mentoria, né? E te dá todo o material. Então eu pensei, esse material, esse tempo de perder o material eu já não preciso perder. É só eles me dar material e eu sentar e estudar. Só. Simples. Simples. Quando começa a gente tem que meio que pensar que é simples, mas não é nada. Eu tinha que estudar quando? De noite ou de madrugada. Por quê? Eu tinha que... Sabe a vida moderna? Que tu tem que ser saudável, tu tem que trabalhar, tu quer dar atenção para tua família, tu quer conviver com os amigos, tu tem muita coisa para fazer. Isso, meu Deus, agora é improvável eu conseguir. Se antes eu não consigo, agora não. Tá bom, vou tentar. Azar. Eu comecei 2 anos antes, sem saber que era 2 anos antes, não tinha previsão da prova. E eu disse, o que eu tenho é 2 horas por dia para estudar. Vou tentar. E comecei estudando, só que tinha dias que não dava 2 horas, tinha dias que era 1, meia hora, tinha dias que não era nada, porque depende, né, se o teu trabalho está tranquilo, se a família está tranquila, ok. Mas quem tem criança pequena sabe que as coisas não funcionam como a gente quer, como dá e como eles permitem. Então, eu só ia conseguir estudar se eu tinha deixado eles organizados junto com a minha esposa e meu trabalho, né, funcionando para poder sentar na escrivaninha e dizer, hoje eu vou estudar. Então, tem que ser um trabalho médio e longo prazo. E foi, né? E conforme ia surgindo as notícias, vai sair, a tensão vai aumentando. E daí tu começa a se sentir mais ansioso e comprometido, tu vai botando mais carga emocional. Não, porque esse é a minha chance da vida. E tu vai entrando numas noias, né? E aí, claro, eu nunca tinha feito terapia, e eu disse, eu preciso, porque não adiantava mais só conversar com a família ou com os amigos. Eu precisava de alguém que me falava as verdades, mais ainda, algumas que a gente só conta para o psicólogo, e quem sabe é o que eu precisava. E na terapia me ajudou a me sustentar, porque isso aí é uma loucura. Todo mundo diz, tu é louco, trabalhar, estudar, cuidar da família e tentar fazer tudo certo, e ainda para academia, tudo é uma luta, né? E vamos indo. E foram 2 anos e meio, mais ou menos. Foi março de 2022 a agosto de 2024, estudando. Quase todos os dias, todo fim de semana, porque daí o fim de semana é o horário que mais sobra tempo, né? Não tem o serviço, o trabalho, então conseguia compensar. Mas daí tu abdica do horário nobre com a tua família. E isso era uma punhalada no meu coração. Porque toda a minha vida eu construí também com o sonho de ter uma família. Porque eu vivi, graças a Deus, numa família
que me deu todo o amor e carinho e atenção que eu precisava. Então, isso também era um sonho. Por mais que eu esteja falando focando, digamos assim, na minha trajetória profissional, sempre também pensando que eu queria ter a minha família. E isso, para mim, estava tendo um conflito de interesse. Estudar e não estar com eles, que criança pequena quer estar com a gente. Enquanto eles não virarem adolescentes, né? Depois muda um pouquinho. Muda um pouco, né? A gente passou por isso. Então, isso era bem difícil. Não era o arranjar o tempo, era aceitar que eu precisava estudar e não estar com eles. Então, a gente tenta compensar, né? Fica um pouco com eles, vai lá, estuda, daí volta lá com eles. Mas não é fácil, porque tu não tem uma concentração. E, às vezes, tu tem cobrança, né? Os filhos, a família, os amigos. Tá, mas tu tá sempre estudando, tu só pensa em estudar na vida. Cara, isso aqui é o meu futuro. Daqui a pouco a gente faz um churrasquinho junto, daqui a pouco eu venho ali tomar uma cerveja com vocês, ou um chimarrão. E daí tu fica nessa luta mental, tipo assim, o teu sonho e a tua luta é agora, e o que tu tá perdendo, o que tu tá investindo. É um conflito. Por isso eu digo assim, eu tentei ser 100% forte sozinho, mas se eu não tivesse o apoio da minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu sogro, minha sogra, mas principalmente da esposa e dos meus filhos. Por mais que eles fossem pequenininhos, eles entenderam e compraram a ideia de que quando o pai estava lá no escritório escondido estudando é porque era uma coisa boa para eles também. Daí eu parava, quando diziam, pai, tu tá aqui estudando, vem lá brincar comigo. Eu vou. Mas tu sabe por que o pai está estudando? Porque eu quero dar uma vida melhor ainda para vocês, para nós, tudo. E porque estudar faz a gente ter uma profissão, faz a gente ter conhecimento, ser alguém na vida. Tentar passar alguns valores que eu recebi dos meus pais. E, graças a Deus, deu tudo certo. E melhor que o esperado. Porque num concurso federal, a gente sabe que pode ser qualquer lugar do Brasil que tu pode contribuir, como eu falei. Então eu pensei, eram só 55 vagas. 24.555 inscritos. Então, assim, quem sou eu em 24 mil? A gente tem que acreditar. 12 mil e pouco por vaga, isso? Eu não sou muito bom de matemática. Não me pergunte em matemática. Não me faça mas, enfim, alguns dígitos, né? Tipo, assustador pensar. E daí, eu não falei talvez muito, mas assim, muitos dias a luta era eu e Deus. Porque tu acha que a minha esposa não me questionou? Tu acha que os meus filhos não me questionaram? Os meus pais não pediram, mas será que tu não está sofrendo demais? Porque os pais já disseram, não, mas Deus, não precisa. Tu não passa necessidades e por que tu quer mais? Claro que tem a luta profissional de querer não se acomodar e querer ser melhor sempre no que tu faz, em dar condições de vida para tua família. E tem também a sensação de satisfação. Mas tem toda essa luta, esse questionamento, o que eu estou fazendo, né? Os sacrifícios, as abdicações. E daí, nesse momento, como em todos na minha vida, quando eu tinha medo, quando eu estava triste, quando eu estava me questionando muito, eu já sentia que Deus estava. E daí eu pedia, Deus, eu desisto tudo ou eu sigo, tá? E quando eu estava para chutar o balde, assim, nessa última tentativa do concurso, sempre vieram sinais, porque não foi só uma vez de questionamentos. Imagina 2 anos e meio estudando, eu tive inúmeros questionamentos. É muito mais fácil desistir do que continuar. E Deus sempre esteve lá nos piores momentos, porque tinha uma parte do cursinho que era o simulado, todo domingo. E era prova de manhã e de tarde. Eu só saía para almoçar, dizia, oi pai, oi mãe, estou aqui com as crianças, vim almoçar, 1h30 eu tinha que estar vazando no domingo. Não, se eu tomasse cerveja, ou se eu ficasse lá, tipo um verão, tomando banho de piscina, ou indo no carreiro com a minha família, estava perdendo horas de estudo, ia perder simulado, e talvez aquilo lá ia fazer diferença, porque era uma guerra, né? 24 mil inscritos, qualquer pontinho era uma diferença que te coloca dentro ou fora de um sonho.
E quando eu saía, os meus irmãos me olhavam assim, né? Tá, se tu quer, vai. A minha mãe, assim, com aquele olhar de tipo, eu não quero te ver sofrer de novo. A minha esposa ela sempre me dando aqueles cutucão para ver se era o que eu queria, né? Mas tu vai lá, mas tem que ir todo domingo, né? E eu tenho, porque eu não sei se o que hoje eu faltar de fazer não vai ser O que vai cair na prova aquele dia. E vou te dizer que todos os domingos que eu fiz, alguma coisa valeu a pena e fez a diferença. Porque quando eu comecei essa 4ª tentativa para o ministério, eu podia, como eu disse, ir em qualquer lugar, do Iapoque ao Chuí. Podia ser aqui em Serafina ou podia ser na Boca do Acre. Isso o que ia definir a colocação. Primeiro, se eu passasse, óbvio, e depois a pontuação, a classificação. Então, quanto melhor eu ficaria, mais chances de eu ficar perto da família, que era o meu objetivo, se manter isso, né? Senão eu ia bagunçar toda a minha vida. Tudo que eu fiz para chegar até aqui, ter a minha família, estar junto deles, meus filhos, minha esposa, meus pais, meus sogros, e abandonar todos eles e ir lá, sei lá, na selva, né? Que tem muita indústria lá para cima, no Pará, né? No Mato Grosso, Tocantins, no Acre, Rondônia, precisando, porque poucas pessoas têm interesse de ir para lá, porque é longe de tudo. Mas por um sonho eu disse, olha, se tiver que ir para a selva, eu vou. Algum dia eu volto, né? Ou vocês sobem depois junto, né? Depois que eu entender o campinho. E daí eu passei, graças a Deus, consegui ficar bem. E essa semana, ontem, eu consegui ter a certeza que a minha vaga é aqui do lado, em Nova Araçá. E daí a gente percebe que todo sacrifício recompensa, né? Porque, claro que a gente pensa no profissional, mas o que mais me importa é estar perto da família, né? Por mais que eu dissesse lá no início, assim, eu vou para a selva, mas eu ia me dilacerar, ficar longe dos meus filhos, né? Da minha esposa, tudo, dos meus amigos, da minha cidade. Mas Deus é Pai. No momento que eu ia desistir, Ele vai mais fundo, se dedica mais, que de repente não é só uma vaga. De repente, tu não está acreditando em ti e nem em mim. No caminho que eu construí para ti está aqui do lado, cara. E, cara, um monte de gente que passou muito bem vai ter que sair da cidade, vai ter que ir longe, assim, pessoas tão dedicadas ou até melhores que eu, assim, mas vão ter que levantar, ensacar a viola, fazer a mala e ir para outro lugar. E eu não. É um privilégio que Deus construiu na minha vida, que vou poder continuar morando em Serafina e trabalhar aqui do ladinho, daqui uns dias, daqui umas semanas, né? E por isso eu digo assim, quando eu comecei, eu não acreditava 100% em tudo isso. Eu tive muitos desafios, muitas dificuldades, muitos questionamentos, como eu falei, mas se tu tem Deus na tua vida, se tu tem a graça de ter uma família que te apoia, te questiona para ver se te dá força. O primeiro questionamento, eu pelo menos, eu não assimilo muito bem. Ninguém gosta de ser criticado ou ser questionado, eu também não. Daí eu fico assim, paro, respiro. O que está me botando mais minhoca na minha cabeça, em vez de me apoiar e dizer, vai lá que tu consegue. E daí vem lá um questionamento, mas por que tu faz isso? Por que tu tenta querer bagunçar a tua vida? Mas eu sentia que eu queria isso. Então, é Deus, é a família e acreditar em si. Quando tu junta esses três, num momento só, acontece tudo o que tu quer. E por isso eu digo assim, foi 4 tentativas, a mais difícil, a mais improvável, a mais complicada, que era muito fácil desistir. Quando eu sentia, não, eu vou desistir, vou parar. Não. Deus, assim, não, segue. É difícil explicar, porque eu sentia. Não tem como eu desenhar, mostrar foto, fazer qualquer ilustração, porque é uma conexão. E isso tu cria na tua vida. Não foi assim, agora eu encontrei Deus, agora acreditei em Jesus, porque eu quero passar no concurso. Não. E todo esse ensinamento a gente vai construindo na vida. Pelos valores que a minha família
me passou pela cidade onde que eu tô, porque sempre foi muito religiosa, né? A gente vê nas pessoas daqui. E isso eu sempre levei para todos os lugares que eu fui. Me deu força quando eu tinha medo, quando eu tinha insegurança e quando eu estava feliz para continuar. Então, a gente precisa de Deus. E eu tenho ótimos amigos que assim, já conversei e disseram assim, mas eu não acredito. E eu fico assim, pasmo, perplexo, assim, mas como que não? Nunca aconteceu nada na tua vida que te fez acreditar nisso. Tu acha que aqui é só existir? Pode parecer fácil para mim, né? Que vim de uma família com estrutura, que conquistei várias coisas profissionais, mas não caiu nada, não brotou nada do chão. Né? E sim, através de muito esforço, de muito trabalho. E principalmente muito estudo e fé. E oração. E vou te dizer, não que eu não tenha nunca questionado Deus, a religião que eu pertenço, a gente cresce se questionando para saber se o que tu aprendeu é o caminho certo. No começo, assim, quando a gente é criança, a gente mais recebe ensinamento e é isso e segue. Na adolescência a gente começa a questionar e na vida adulta ainda mais. Mas eu percebi que sempre quando eu me questionei e eu tive assim momentos bem difíceis na vida, no sentido assim que podia dar tudo errado, porque quando a gente sai de casa, a gente vê muito mais perigos, né? Eu fui para cidades maiores, a gente vê né, riscos, né, de acidente, de assalto, de roubo, a gente vê assassinatos mais próximos, mas a gente vê muita droga. Não que aqui não tenha, infelizmente droga é uma praga mundial e aqui tem desde a minha época de adolescente, mas em cidade grande é pior ainda. Então assim, se eu não tivesse os valores da minha família, de uma religião, de acreditar em Deus, era muito fácil se desviar de um caminho, muito. Então, e às vezes até fantasioso, porque te dá um prazer, assim, fugaz, te conta uma história, assim, que, não, para que sofrer tanto? Segue por esse caminho. Então, é muito fácil se desviar. Se eu não tivesse eu só tenho que agradecer por onde eu nasci, com a família que eu cresci, com as pessoas com quem eu convivi na escola aqui, em Serafina, depois em Pelotas, Santa Maria, Concórdia, Casca, porque quando eu tive dúvidas sobre as escolhas, sobre a vida, elas sempre me mostraram que os valores eu já tinha. E, infelizmente, nem todo mundo tem esse privilégio, né, que nasce num lugar seguro, mas também tu que escolhe a tua vida, né? Muito é nossa escolha, lógico. As nossas escolhas são baseadas na nossa estrutura, na nossa base. Né? Quem tem uma base forte, uma base sólida, dificilmente cai num caminho errado, né? Sim. Muito, com raras exceções. Mas isso também, a família é a base. Quando temos uma família sólida, a gente pode confiar. Cleiton, gostaria de te agradecer por dedicar um pouco do teu tempo. Com certeza a gente teria muito mais histórias para contar. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta a conversar. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente possa conversar também sobre, em especial, o teu trabalho específico. Numa outra oportunidade, eu acho que é bem importante, pertinente falar, quem sabe, do teu novo desafio. Já fica o convite para uma próxima oportunidade. Para mim será um privilégio voltar, né, em contar das minhas novas aventuras profissionais e agradeço a oportunidade. Espero que eu possa ter contribuído com alguém que está começando, seja não só na veterinária, mas nas aventuras da vida profissional, que estão pensando em sair de Serafina, ou mesmo ficar, que sirva de inspiração, que a gente possa contribuir. E a minha mensagem final é isso, assim, acredite em si, nunca ache que é impossível conquistar as coisas e nunca esqueçam da família e de Deus. E isso é de extrema importância. Cleiton, novamente, muito obrigado. Muito obrigado a você pela audiência. Vamos encerrando o Sala 203 por aqui.